Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Café com Ações. Saúde a todos. Seja bem-vindo. Estamos fazendo uma série refletindo um pouco sobre as questões relacionadas à invasão da Ucrânia pela Rússia. Estamos tentando entender um pouco um movimento que vem se formando dos países do Ocidente se contrapondo a essa dinâmica bélica, essa dinâmica de ataque, de agressão que está sendo engendrada pela Rússia contra os ucranianos. Se fôssemos tentar visualizar o que significa a Rússia perante a Ucrânia, é como se tentássemos enxergar um gigante brigando com uma formiga. Não tem o menor sentido. Obviamente, os danos serão muito maiores para aquele menos dotado do ponto de vista de força, né? E isso ninguém duvida que é o que está acontecendo e como vai terminar este filme, a gente já sabe. A Rússia já vem de um histórico de demonstrações de força e de omissão ou de falta de ação por parte do Ocidente. Foi assim quando atacou a Geórgia, foi assim quando anexou a Crimeia, né? Desta vez parecia ao Putin que de novo ele se sairia muito bem. Ele provavelmente olhava para os Estados Unidos vendo um país dividido com um presidente fraco. Talvez fosse essa a percepção dele. Olhava para a Europa depois da saída da Angela Merkel, que era uma líder que tinha consistência e força, uma Europa mais fraca e uma Europa dividida. Mas, para a surpresa de todos, e talvez do próprio Putin, estamos assistindo uma articulação dos Estados Unidos com a União Europeia, com o Reino Unido e com países asiáticos, em especial o Japão e a Coreia do Sul. Estamos vendo aí uma unidade de articulação. E o Ocidente deixando muito claro que não vai se contrapor em armas do ponto de vista militar contra a Rússia, mas que vai adotar o uso da inteligência financeira. E o que isso tem a ver conosco, nós investidores? Tem a ver porque todo este conflito repercute nas economias do mundo, repercute nas bolsas de valores, e a gente precisa tentar entender para onde os ventos estão soprando, soprando. Mas, voltando a esse ponto, o Ocidente preferiu atuar do ponto de vista do uso da inteligência financeira para criar sanções contra a economia russa. Isso tem lógica, isso tem um alvo definido, né? Como é que essas sanções poderão, de alguma forma, minar esta imagem de invencível que o Putin pode crer que possui, né? Como é que isso pode se desdobrar? É preciso, nesse contexto dessa série que a gente está fazendo aqui no Café com Ações, entender que existe uma elite, todos os países possuem uma elite, e essas elites geralmente dão sustentação para os governos, né? Tem sido assim em toda parte do mundo. Ninguém chega ao poder sozinho. Existe um grupo que o sustenta, que o coloca lá. Estamos falando aí dos grandes bilionários da Rússia moderna, né? Se pudéssemos fazer um recorte, poderíamos até identificar pelo menos 22 bilionários mais ricos da Rússia. Com o início das sanções, eles fazem parte dos alvos da União Europeia, dos Estados Unidos, da Ásia. Eles fazem parte desses alvos escolhidos de forma cirúrgica. Os 22 bilionários mais ricos da Rússia, no dia 25 de fevereiro, na semana passada, juntos, eles já haviam perdido 39 bilhões de dólares em um único dia após a invasão da Ucrânia.
em um único dia após a invasão da Ucrânia. Eles acumulavam já uma perda de 39 bilhões de dólares. Esta informação foi divulgada pela Bloomberg, certo? Os 22 bilionários mais ricos da Rússia viram seus patrimônios despencarem coletivamente 39 bilhões de dólares. Isso dá a simbólica quantia de 201 bilhões de reais aproximadamente. Isso em menos de 24 horas. Menos de 24 horas da invasão, do início da invasão à Ucrânia. Essa perda de riqueza veio em função da queda da Bolsa de Moscou, né, ao patamar mais baixo de sua história, e eles perderam mais dinheiro em um dia do que no acumulado de um ano. Perderam mais dinheiro em um dia do que o acumulado de um ano. E aí vários deles, donos de empresas petrolíferas, né, donos de bancos, donos de empresa de comunicação, empresas de gás, empresas de tecnologia, enfim, todos os setores que eles tinham negócios foram afetados. Então temos aí já um resultado efetivo dessa resposta do Ocidente. Atingir a elite russa, atingir o núcleo de pessoas que sustentam este atual governo, que o colocaram nesta posição, né? Saiu um artigo do Paul Krugman no New York Times, onde ele disse: existe uma fragilidade do Vladimir Putin, e essa fragilidade chama-se lavagem de dinheiro. Isso foi o Paul Krugman que disse. Os Estados Unidos e os seus aliados não vão intervir com as próprias forças contra a guerra de Vladimir Putin. Mas estamos assistindo uma resposta do Ocidente à agressão que envolve sanções financeiras e econômicas. A pergunta é: quão eficazes podem ser essas sanções? A resposta é que elas podem ser muito eficazes, se o Ocidente mostrar de fato vontade, determinação e estiver disposto a assumir seus próprios erros. Por medidas convencionais, o regime Putin não parece vulnerável, pelo menos no curto prazo. É verdade que a Rússia acabará pagando um preço alto. Não haverá mais acordo de gasodutos, por exemplo. Dificilmente haverá investimento estrangeiro direto no país. Não haverá mais pessoas, empresas querendo assumir compromissos com um país cuja liderança mostra um desprezo tão imprudente pelo Estado de Direito e pela vida humana. Mas essas consequências da agressão dele poderão levar algum tempo para se tornar visíveis. E parece haver apenas espaço limitado para sanções comerciais. Por isso, pode-se e deve-se culpar a Europa, que fez muito mais comércio com a Rússia do que os Estados Unidos nos últimos anos. As sanções financeiras, reduzindo a capacidade da Rússia de arrecadar e movimentar dinheiro no exterior, estas são mais facilmente exequíveis. Mas os efeitos serão limitados a menos que a Rússia seja excluída do SWIFT, aquele sistema belga para pagamento entre bancos internacionais. Uma exclusão do SWIFT pode, na prática, significar uma interrupção de fornecimento do gás russo, o que nos traz de volta ao problema da vulnerabilidade auto-infligida pela Europa. No entanto, as democracias avançadas do mundo têm outra arma financeira poderosa. Se estiverem dispostas a usá-la, podem ir atrás da vasta riqueza estrangeira dos grandes bilionários russos que cercam Putin e o ajudam a permanecer no poder.
Todo mundo já ouviu falar sobre iates gigantes de oligarcas russos, franquias esportivas, casas incrivelmente caras em muitos países. Há tanto dinheiro russo altamente visível no Reino Unido que algumas pessoas falam que Londres tem o apelido de Londongrado, uma referência a Stalingrado. Bem, essas não são apenas histórias isoladas. Philip Novokmet, Thomas Piketty e Gabriel Zucman apontaram que a Rússia registra enormes superávites comerciais todos os anos desde o início dos anos 90, o que deveria ter levado a um grande acúmulo de ativos no exterior. No entanto, as estatísticas oficiais mostram a Rússia com apenas um pouco mais de ativos do que passivos no exterior. Como isso é possível? A explicação óbvia é que os russos ricos estão roubando grandes somas e as estacionando no exterior. As somas envolvidas são incompreensíveis. Novokmet e companhia estimam que em 2015 a riqueza estrangeira oculta de russos ricos correspondia a cerca de 85% do PIB do país. Para dar uma perspectiva, é como se os comparsas de um presidente dos Estados Unidos tivessem conseguido esconder 20 trilhões de dólares no exterior. Outro artigo, escrito por Zucman, descobriu que na Rússia a grande maioria da riqueza no topo da pirâmide está no exterior. Olha que interessante. Os governos democráticos podem ir atrás desses ativos? Sim, a resposta é sim. Base legal existe? Sim, existe. Na legislação chamado de Ato para Combater os Inimigos dos Estados Unidos por meio de sanções, assim como a capacidade técnica para fazê-lo é viável, é plenamente factível. Há meios para colocar uma enorme pressão financeira sobre o regime de Putin. A questão é, à vontade? Perguntava no dia 26 de fevereiro, Paul Krugman, num artigo do New York Times. Era essa a pergunta que ele fazia no dia 26 de fevereiro, se haveria vontade por parte dos governos de fazer alguma coisa, né? Aí ele termina dizendo: várias pessoas influentes, tanto nos negócios quanto na política, estão profundamente enredadas financeiramente com os oligarcas russos. Isso é especialmente verdade no Reino Unido. Em segundo lugar, será difícil ir atrás do dinheiro russo lavado sem tornar a vida mais difícil para os lavadores de dinheiro, de onde quer que venham. E embora os bilionários russos possam ser os campeões mundiais nesse esporte, eles não são os únicos. O que isso significa é que tomar medidas efetivas contra a maior vulnerabilidade de Putin exigirá enfrentar e superar a própria corrupção do Ocidente também. O mundo democrático pode enfrentar este desafio? Descobriremos nas próximas semanas. Então, temos aí um bom artigo, uma boa reflexão e dúvidas que o Krugman tinha no dia 26 de fevereiro. Veremos o desdobrar disso ao longo desta série que estamos fazendo e como isso pode repercutir na economia mundial, nas economias dos países e nas bolsas de valores. Encerro esse vídeo dizendo que até aqui a repercussão na bolsa de valores brasileira não causou nenhum dano, né? Não causou nenhum dano. Continuamos em tendência de alta. É isso que está acontecendo na nossa bolsa. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.